E temos um edital muito esperado, sempre muito questionado pelos seguidores e também por alunos, que é o edital da UB, da Universidade Brasil. Ele já abriu tem um tempo, mas hoje a gente vai falar desse edital, a gente vai falar de todos os pormenores desse edital. Houve mudanças em relação ao edital anterior, mas houve uma manutenção do processo seletivo, houve a manutenção de outras questões que mostram para a gente que é um processo que veio para ficar, um processo bem interessante. É um processo seletivo tão interessante que a gente convidou novamente, a gente já fez uma live com a reitora, com a Bárbara Costa, no último edital, antes do último edital, né, que foi a entrada 2024.1, e a gente convidou e ela, de forma muito atenciosa, nos atendeu e no dia 9 de maio a gente vai estar aqui na quinta-feira juntamente com a reitora da Universidade Brasil. Previamente a essa live, nós vamos abrir uma caixinha para que vocês possam enviar todas as perguntas que vocês desejam para a reitora, que a gente vai repassar. Sempre uma live muito produtiva, como foi a anterior, vai ficar gravada, claro. Então, dia 9 de maio, já antecipando essa data, a gente vai ter essa live com a reitora da Universidade Brasil, para vocês tirarem todas as dúvidas. Eu vou mediar essa live, mas o foco principal é repassar, né, e mediar as perguntas de vocês. E estamos com o edital da Universidade Brasil aberto. A Universidade Brasil é uma faculdade que fica em Fernandópolis, estado de São Paulo. É uma faculdade que já tem um bom tempo de estrada. Anteriormente ela chamava Unicastelo, hoje ela chama Universidade Brasil. Ela tem o curso de medicina e ela contempla tanto portadores de diploma quanto alunos do exterior. Uma faculdade que chama bastante a atenção do estudante de medicina do exterior, uma faculdade que abre um acesso à medicina no Brasil de forma extremamente regular. Ela passou por processos seletivos anteriores, nos quais não foi realizado prova, foi realizada análise curricular, em outros processos anteriores análise curricular também, e agora ela já faz, desde a retomada da prova, ela já faz o segundo processo seletivo por prova. Então a Universidade do Brasil, ela faz a sua prova presencial em Fernandópolis. Então você vai fazer a prova na própria instituição. Então, como que esse edital ele está organizado? O que é mais importante quando a gente analisa um edital aqui? E só lembrando que esse vídeo vai para o YouTube também, além da live ficar gravada, também essa live ela vai ter cortes das partes mais importantes e ela também vai ser incluída no nosso canal do YouTube. Segue lá, tá? No Curso Médici tem muito conteúdo interessante, muito conteúdo relacionado às faculdades, análise de editais. É sempre importante entender que o edital que a gente analisa hoje, ele sai daqui a um ano, ele tende a manter as regras principais. Então, você, estudando editais posteriores, você sabe como essa faculdade trabalha e já te permite se organizar para os processos seletivos que virão dessas mesmas instituições, né? Se houver uma mudança ou outra, são poucas as mudanças. Então, olha só, edital da Universidade Brasil. O que é mais importante saber do edital? Quem pode fazer o edital? Como é o processo seletivo do edital? Esses são os dois pontos mais importantes do edital. Quem pode fazer e como funciona o processo seletivo. E dentro do processo seletivo, a gente inclui dois pontos principais. A gente inclui a parte documental e a gente inclui também o processo seletivo propriamente dito, como você vai ser selecionado para ingressar ou não para essa instituição. Então, a Universidade Brasil, ela está hoje com 130 vagas abertas. 130 vagas. Sendo que essas 130 vagas, na verdade, são mais vagas, mas tem algumas vagas que não entram, né, que estão relacionadas a reingresso de ex-alunos. Então, a gente considerando as vagas propriamente ditas, nós temos 75 vagas para o 7º período e temos 25 vagas para o 5º período, totalizando 100 vagas para transferência externa. E temos também 30 vagas para portadores de diploma, para ingressar no 1º período. 30 vagas, totalizando por esse processo de transferência externa, contemplando alunos Brasil, exterior, mais portadores de diploma, 130 vagas. Quem pode fazer o processo seletivo? Podem fazer o processo seletivo estudantes de medicina do Brasil e do exterior que tenham um período concluído, pelo menos um período concluído na sua instituição de origem, e não há período limite.
Mas é importante entender que mesmo não havendo período limite, você cursará todas as disciplinas necessárias que a Universidade do Brasil considerar disciplinas que são necessárias para convalidação, assim como também os 4 períodos de internato. E como as vagas são para o 7º período, a gente já infere que o período máximo de ingresso é justamente o 7º período. Certo? A faculdade já colocou essa prerrogativa no edital, você já entra no processo seletivo, você já entra nesse contrato que é o processo seletivo, o edital do processo seletivo, sabendo que o período máximo de ingresso é o 7º período. Documentação. A documentação na Universidade do Brasil é bem interessante a forma com que a Universidade do Brasil lida com a documentação. Vamos falar do aluno do exterior. Quais são os documentos necessários para você fazer a prova? Para você fazer a sua inscrição e fazer a prova, você vai precisar de documentos pessoais para você levar no dia da prova, para você fazer sua inscrição, seus dados. Não foram solicitados documentos para que você possa fazer a sua inscrição e, consequentemente, a prova. Não. Você sendo estudante de medicina do exterior ou do Brasil, você vai se inscrever como tal, vai fazer o processo seletivo. Sendo aprovado no processo seletivo, lembrando que essas vagas são para ingresso em 2024.2, então vamos fazer um estudozinho de casa aqui, hipotético. Vamos imaginar que você seja um aluno do exterior do 8º período e você realmente se interessou por esse ingresso provável no 7º. Perfeito? Então você se interessou por esse ingresso provável no 7º, você é um estudante do 8º período, você é um estudante, por exemplo, da Universidade Central do Paraguai, da UCP, de Cidade do Leste, e você viu no nosso Instagram, ou você é nosso aluno e recebeu esse edital no seu celular, e você se interessou pelo edital da Universidade do Brasil. O que você vai fazer a partir de agora? Qual que vai ser sua caminhada? Você vai fazer a inscrição, né? As inscrições elas terminam no dia 6 de junho, a prova acontece no dia 9 de junho, então tem até o dia 6 de junho para você fazer essa inscrição. O valor dessa inscrição é R$310, você vai pagar esse valor de R$310, e no dia 9 você vai fazer a sua prova com seus documentos pessoais. E você foi aprovado. Você foi aprovado e foi aprovado para o 7º período da Universidade do Brasil. Hipotético. Você foi aprovado, você vai ter, olha só, bastante atenção, até o início de dezembro, salvo engano, dia 4 de dezembro, salvo engano, tá? Para entregar os documentos da sua instituição de ensino superior. Você vai ter até dezembro para entregar o seu histórico, apostilado e traduzido. Você vai ter também para entregar sua declaração de vínculo, declaração de matrícula, os programas analíticos e a sua matriz curricular. Então você tem até dezembro. Gustavo, mas o ingresso não é em 24.2? Sim, o ingresso é em 24.2. Em agosto você estará estudando na Universidade do Brasil. Não faz sentido? Faz. Todo aluno que vem do exterior, até mesmo de faculdades brasileiras, vai passar por matérias em adaptação. Isso é natural. Principalmente o estudante de medicina do exterior que não fez matérias relacionadas ao SUS. Então, esse 2024.2, você vai fazer as matérias que você não teve na sua faculdade, para que em dezembro, ou até mesmo antes, porque esse prazo, ele é a partir do momento da matrícula, você já pode entregar sua documentação, você vai ter esse tempo para fazer as matérias relacionadas ao SUS e, quando chegar em dezembro, ter a sua convalidação disponibilizada pela Universidade do Brasil. Você vai concordar ou não com essa convalidação. Se você concordar, você segue na Universidade do Brasil. Se você não concordar, seu vínculo ele é encerrado com a Universidade do Brasil. Se você não concordar com essa convalidação. E as convalidações do semestre anterior foram boas convalidações. É natural que você fique realmente um semestre fazendo matérias que você não tem na sua faculdade. Essa não é a estratégia de todas as faculdades. Tem faculdades que você vai fazer também as matérias que você não cursou na sua faculdade, mas você volta a mais períodos. Na Universidade do Brasil, você faz esses 6 meses, depois você é alocado no período compatível com a convalidação que foi ofertada a você. Então, esse prazo documental que supera um semestre inteiro, ele causa muita dúvida. Os seguidores perguntam muito no nosso direct, mas é por quê?
Você passando, você vai passar por esse período de adaptação. Você vai passar por esse período de convalidação intrínseca da faculdade, onde você vai fazer as matérias que você não fez, para que quando você entrar no próximo ano, no período realmente que você vai entrar, você já tem essas matérias feitas na Universidade do Brasil. Tá certo? Então, os documentos do estudante de medicina do exterior, traduzidos, apostilados, essa é uma mudança em relação ao edital anterior. O edital anterior solicitava o atestado de matrícula para inscrição e dispensava a tradução dos documentos naquele momento, né? Se você entregasse o atestado de matrícula, ele dispensava. Hoje não, ele solicita os documentos traduzidos e apostilados depois da prova, você não precisa entregar nada antes, tá? Mas ele solicita os documentos traduzidos e apostilados. Eu acho que isso é bom, isso mostra a seriedade da instituição, na veracidade documental. Eu acho isso bem interessante. E a faculdade, então, está permitido a entrega depois do processo seletivo e com 6 meses. Qual a grande vantagem para o estudante de medicina do exterior em fazer esse processo? Você tem o processo mais nas suas mãos. Você tem esse processo mais nas suas mãos. Por que você tem esse processo mais nas suas mãos? Porque você não precisa agora ir na sua faculdade, arrumar correria com documento. Às vezes agora você não dispõe do recurso necessário para pegar a documentação na sua faculdade, apostilar e traduzir. No momento, às vezes, você não dispõe de tempo e de dinheiro. E você pode fazer a prova, passou na prova, se organizou financeiramente para fazer a faculdade, deu certo, olhou os financiamentos que a faculdade dispõe, faz sentido para você, você entra na instituição, vai fazer as matérias do SUS, e isso não é problema algum, isso é solução, porque toda faculdade, em qualquer faculdade, você vai ter que fazer. E em dezembro você solicita toda a sua documentação, você tem 6 meses para se organizar para a entrega dessa documentação e melhor, dentro da faculdade, em contato com a coordenação. Tudo fica mais claro. O portador de diploma, ele precisa entregar logo depois da prova, ainda em julho, se ele pleitear a convalidação de disciplinas, que ele pode pleitear, ele pode também não pleitear, mas pleiteando ele vai solicitar histórico, plano de ensino e diploma. Se você é portador de diploma, obviamente você tem que comprovar que você tem uma graduação, você vai comprovar com o seu diploma ou com o seu certificado de conclusão de curso. Eles têm equivalência legal, né? Você vai solicitar também os seus planos de estudo na sua faculdade e você vai solicitar também o seu histórico. O histórico mostra a carga horária e os planos mostram o conteúdo ministrado em cada matéria da sua graduação e eles vão ser confrontados com as matérias iniciais, ciclo básico, provavelmente da Universidade do Brasil, para que você possa convalidar ou não essa disciplina dentro dos critérios utilizados pela instituição, e esse prazo é mais curto. Esse prazo, salvo engano, vai até o final de julho. Então, nós já sabemos quem pode fazer, nós já sabemos as circunstâncias documentais que você tem que atender para esse processo seletivo. Nós já sabemos. Agora a gente vai saber o processo seletivo propriamente dito, e ele é diferente para o portador de diploma, ele é diferente para o estudante de medicina do exterior e o estudante de medicina do Brasil, principalmente o estudante de medicina do exterior. Vai ser feita uma prova com 40 questões para o estudante de medicina do exterior e também portador de diploma. Mas quando a gente vê o conteúdo para o portador de diploma e para o estudante de medicina do exterior, eles divergem. Para o estudante de medicina do exterior, o conteúdo é médico. Serão 12 questões do ciclo básico, 3 questões de humanidades, ética médica, humanidades, e 25 questões do ciclo clínico, pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica cirúrgica, clínica médica. E a clínica médica com as suas trocentas especialidades, a cirurgia com as suas especialidades também. Então são 40 questões. Para o estudante de medicina, 40 questões de conteúdo médico. Nosso roteiro totalmente atualizado, a gente abrange 100% desse edital. As 12 questões de ciclo básico, as 3 questões de humanidades e as questões de ciclo clínico, todas estão no nosso roteiro de estudo. Tranquilo. Quer fazer o processo seletivo? Só você pegar o roteiro de estudo do METS. Uma polêmica. Cai inglês na prova da Universidade do Brasil? Não, não cai inglês na Universidade do Brasil. Vai cair inglês na Universidade do Brasil pro portador de diploma, que também vai fazer 40 questões. 40 questões sendo 10 questões de cada área de conhecimento do ensino médio. Então, quando você vê o Enem lá, matemática, enfim, português, linguagens, é isso que vai cair. 10 questões de cada matriz do Enem.
aí sim o portador de diploma ele vai fazer uma prova com conteúdo em inglês. O porquê da faculdade fazer esse processo? A faculdade não determinou se o portador de diploma é da área da saúde ou não, e é natural que a faculdade não determine isso, tá? Plenamente natural que a faculdade não determine, porque o ingresso é no primeiro período, aqueles que não são da área da saúde não convalidarão, aqueles que são da área da saúde convalidarão. Essa prova ela vai acontecer no dia 9 de junho, tá certo? Então, eu fiz um apanhado da Universidade do Brasil, esses são os pontos principais. Quando eu indico o edital para um aluno do MEDS, quando o edital é indicado para o aluno do MEDS, para um consultor do aluno do MEDS, a gente vai avaliar a circunstância do aluno juntamente com os critérios e especificações do edital de interesse, para ver se existe o casamento entre o perfil do aluno e o edital. Então a gente faz essa análise criteriosa. É um edital interessante para você que tem interesse em voltar para o Brasil. É uma mensalidade que vai oscilar, tá? A Universidade do Brasil ela trabalha com um sistema de crédito. Então, você vai pagar a sua mensalidade em função do número de créditos que você contrata naquele determinado período. Obviamente, você não pode contratar, por exemplo, vamos supor que tem uma matéria que tenha 60 horas, né? Total de 60 horas, que você iria na faculdade 1 hora por semana. Não pode. A faculdade, obviamente, ela tem que ter um capital que ela conte com isso de forma previsível, uma instituição particular, e você pode contratar um mínimo de 520 horas no semestre. Isso não isso não é uma jogada, isso é algo totalmente natural e, inclusive, pode ser benéfico para você, uma vez que, em média, um período de medicina ele tem 800 horas, 900 horas, dependendo do período que você vai entrar. E você contratando 520 horas, períodos mais avançados têm mais de 1.000 horas no semestre. Então, você contratando 520 horas, você pode, às vezes, pagar uma mensalidade bem menor do que você pagaria e se organizar. Obviamente, isso tem consequências. Se você faz menos matérias a cada período que você estuda, você vai demorar mais para formar. Isso é lógico. Se a faculdade ela tem a grade aberta, ela permite que você faça um mínimo de 520 horas e abdique, às vezes, de mais 500 horas, obviamente, essas 500 horas serão cursadas depois. Qual a vantagem disso? Mais uma vez eu digo, você tem na sua mão, né? Se você está passando um período na sua família de mais dificuldade, você precisa contratar menos horas, um período financeiro mais complexo, você tem a possibilidade de utilizar essa prerrogativa da grade aberta e fazer menos horas, permitindo que você não tranque a sua faculdade, permitindo que você não largue a sua faculdade, que você dê continuidade. Tá? Então, essa foi a análise do edital da Universidade do Brasil. Era para ter sido feita na semana passada, tivemos algum imprevisto, estamos fazendo essa semana. Essa live ela vai ficar gravada, tá? A gente não tira a live do nosso feed, a gente considera o nosso feed uma pequena biblioteca de editais e a gente, esse foi assim que o MEDS começou, é assim que a gente vai permanecer. E eu vou abrir agora para vocês perguntarem, tanto sobre a Universidade do Brasil como qualquer outra faculdade. Na semana que vem, galera, só assim antecipando, na semana que vem eu vou fazer a análise do edital do Grupo Estácio, que está com 18 campos abertos, tá? O Grupo Estácio tem editais separados para portador de diploma e o Grupo Estácio tem editais separados para estudantes de medicina. Obviamente, a gente tem mais estudantes de medicina do exterior. O Grupo Estácio, que estava com cadastro de reserva como mote principal do processo seletivo, ele já publicou a errata e ele já divulgou vagas. Já divulgou vagas por 18 campos. Alguns campos com mais, outros com menos, mas ainda a gente vai ter mais vagas. A gente está muito longe ainda da rematrícula, a gente está muito longe, a instituição ainda está muito longe de saber com quantas vagas ela vai contar. Então, semana que vem, vou falar sobre o edital do Grupo Estácio, 18 campos abertos. Tá bom? Vou abrir para perguntas e última coisa, lembrando, a Bárbara Costa, reitora da Universidade do Brasil, daqui 15 dias, passa rápido, marca aí para você não perder, vai estar comigo aqui ao vivo aqui no estúdio do MEDS aqui, não presencialmente, mas estaremos na live ao vivo e, poxa, a gente tem uma reitora de uma instituição tão grande, com um processo seletivo vigente, você aí dentro da possibilidade de fazer ou não, você ter a reitora falando diretamente, eu repassando a sua pergunta para ela, eu acho que isso é muito valioso. Daniel, quais são as perguntas? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Gustavo, a Poli, sendo estudante de medicina, mas que já fez enfermagem no Brasil, consegue aproveitar a disciplina referente ao SUS, por exemplo? Olha só, qual é o nome dela? Poli. Poli, é o seguinte, você
para você aproveitar as disciplinas de enfermagem, o edital, na verdade, ele não abre essa possibilidade. O edital ele te permite se candidatar como estudante de medicina ou como portadora de diploma. Se você se candidatar como estudante de medicina, os seus documentos como portadora de diploma, eles não serão requisitados. Eles não serão requisitados e o edital ele também não abre a possibilidade de você enviar esses documentos. Se você se candidatar como portadora de diploma, aí você está vinculado ao ingresso no primeiro período. É super importante, Poli, entender que às vezes a gente imagina, às vezes a gente cria uma expectativa em relação ao comportamento da instituição, mas a instituição, no edital, que é o contrato do processo seletivo e é um contrato do seu início naquela instituição, ele já prevê essas circunstâncias, né? Então, você precisa escolher como estudante de medicina ou como portador de diploma. E você, nesse momento, considerando o edital de forma literal, você não pode contar com essa possibilidade, ou seja, falar assim, não, eu vou fazer esse processo porque eu sou estudante de medicina, eu entro no 7º período, e eu já aproveito as minhas disciplinas do SUS. Esse pensamento ele é deletério, porque isso não está contratuado em edital. O que você pode pensar, e eu pensaria, se eu tivesse interesse em fazer a Universidade do Brasil, né, estando dentro da sua circunstância, eu falaria, vou fazer como estudante de medicina do exterior. Eu sendo aprovado, eu vou entregar o meu histórico, vou entregar meus planos de ensino, vou entregar a minha declaração de matrícula, vou entregar a minha matriz curricular como estudante de medicina e uma vez que eu já estarei dentro da instituição, eu vou levar os meus documentos de enfermagem, já estou matriculada, vou conversar com o coordenador, mas entendendo que o contrato que rege o processo seletivo é o edital. E o edital ele não abre possibilidade para isso, mas ao mesmo tempo ele também não prevê essa questão e não restringe, certo? Mas entrando na faculdade você tem essa possibilidade. Essa proximidade eu acho que é válido, tá? O Luiz, certeza que aceita FIES? Não, na verdade, a Universidade do Brasil, inclusive a gente editou isso no nosso post, a gente tirou, a gente tinha colocado que a Universidade do Brasil tinha FIES. Na verdade, foi um erro nosso. A Universidade do Brasil ela está retomando o FIES, tá? Ela está retomando o FIES e a faculdade é extremamente ativa em relação a isso. Se você vir né, o Instagram da reitora hoje, ela estava em Brasília, ou ontem, junto com o ministro da Educação, então você vê que é uma faculdade que está correndo atrás, mas ela não tem o FIES ainda, ela ainda não tem o FIES oficializado. Mas ela está correndo atrás do FIES, mas não se pode falar que ela tem o FIES, ela tem outros financiamentos. Mas o FIES não, mas eu acredito que em breve ela vai ter o FIES novamente. A Thaís, quanto tempo tem que ter de diploma para aproveitar as matérias? Isso não tem relação nenhuma, tá, Thaís? E interessante a sua pergunta, Thaís, porque tempo de formado, tempo de diploma, não interfere em absolutamente nada, nem para o bem, nem para o mal, em qualquer processo seletivo de portabilidade. Se você tem 5 anos como enfermeira ou 20 anos como enfermeira, você pode fazer qualquer processo seletivo de obtenção e as matérias que você vai aproveitar ou deixar de aproveitar independe do tempo que você tem de formado. Existia um edital há muito tempo, que era o edital do Grupo Estácio, isso não existe mais esse edital, que não permitia que alunos com mais de 10 anos fizessem processo seletivo, ele não poderia fazer, não poderia se matricular. Isso não existe mais, tá? E na Universidade do Brasil também não. Então, desconsiderem idade, e normalmente chegam essas perguntas pra gente, eu tenho 50 anos, eu posso fazer, poxa, óbvio, desconsiderem idade, desconsiderem tempo de formado, tá? Existe isonomia no processo seletivo e o processo seletivo ele não poderia fazer isso porque ele está indo contra a isonomia, então não tem absolutamente nenhuma relação. A Rosileide, qual o ano que posso transferir de outro país? É uma pergunta um pouco vaga, né? Qual o ano? Vamos entender qual o sentido da sua pergunta. Será que você está querendo saber quanto tempo você já tem que ter cursado? Com um período concluído, você já pode transferir para uma série de faculdades do Brasil, incluindo a Universidade do Brasil, incluindo as faculdades do Grupo Ânima, incluindo as faculdades do Grupo Estácio, com o período concluído, incluindo faculdades como a Universidade Estadual do Mato Grosso, incluindo uma série de faculdades, o UFMG, uma série de faculdades tendo um período concluído. Tendo 2 períodos concluídos, você amplia ainda mais a possibilidade. Você já pode tentar uma Universidade Federal de Uberlândia, já pode tentar uma Universidade Federal do Acre, uma Universidade Federal do Paraná. Com 2 períodos concluídos, você pode tentar todas as faculdades, né? Salvo algumas exceções. Com o primeiro período concluído, você pode tentar aí 90% das faculdades.
E até que ano você pode fazer o processo seletivo? Você pode fazer o processo seletivo até o final da sua graduação. Você estando no 12º período, você pode fazer o processo seletivo da Universidade do Brasil, por exemplo. Tá? Você pode fazer o processo seletivo da Universidade Federal do Acre, dependendo da sua carga horária, vai ser mais complexo, mas dependendo da sua carga horária já via acontecer. Você pode fazer uma série, pode fazer a Unicesumar de Corumbá, uma série, Grupo Estácio, você já não pode estar no 12º período. Algo que eu sempre falo aqui no MEDS, toda transferência ela é possível. Toda transferência. Para todas as faculdades? Não. Mas o processo de transferência ele é possível independente da sua circunstância. Toda transferência é possível, independente do período que você está, independente de se você é regular ou irregular na sua faculdade, independente de onde você estuda, toda transferência é possível. E esse é justamente o primeiro ponto da nossa caminhada junto com o aluno do MEDS. A gente vai indicar para você as faculdades mais adequadas.